Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa análise de Ezequiel, capítulo 34. A gente vai mergulhar juntos nesse texto que é, nossa, uma crítica poderosa sobre liderança, mas também uma promessa maravilhosa de restauração. É um tema fundamental, principalmente para quem ensina e lidera. Sabe, essa pergunta, o que acontece quando os líderes falham, não é só teoria não. Para o profeta Ezequiel, essa era a realidade. Ele está falando lá no século 6 a.C., bem no meio de uma crise nacional terrível que Israel estava enfrentando. Para a gente entender bem esse capítulo, tem uma chave, uma metáfora central. Naquela época, no Antigo Oriente, a palavra pastor não era só para líder religioso. Era um jeito comum de se referir a um rei, a um governante. Então, quando Ezequiel fala dos pastores de Israel, ele está falando de toda a classe dominante, a liderança política e civil da nação. Então, vamos entrar de cabeça no primeiro ponto. Ezequiel começa de um jeito bem duro, com um julgamento severo contra os líderes de Israel. Ele vai construindo um caso bem claro para mostrar onde foi que eles falharam. Olha, a acusação aqui é na lata, bem direta. Em vez de cuidarem do povo, do rebanho, eles se tornaram, como diz o texto, pastores de si mesmos. A prioridade deles não era o bem-estar do povo, mas o próprio bolso, o próprio conforto. Foi uma inversão total da função que Deus tinha dado a eles. E aqui a gente consegue ver, lado a lado, o tamanho do problema. De um lado, o que um pastor deveria fazer, do outro, o que os líderes de Israel realmente faziam. Eles não eram só descuidados, eles eram exploradores, usavam o povo para o próprio benefício, comiam o melhor, vestiam a melhor lã e, ao mesmo tempo, abandonavam os mais frágeis. A negligência foi completa. E é super importante a gente entender o momento em que tudo isso acontece. Ezequiel não está falando de um palácio em Jerusalém. Ele está falando como um exilado lá na Babilônia. Para ele, a destruição de Jerusalém e a queda da nação não foi um acaso político. Foi o resultado direto, a consequência inevitável do fracasso moral e espiritual dos seus líderes. O veredito, então, é claríssimo. O colapso todo, tanto político quanto espiritual, é colocado diretamente nos ombros desses líderes negligentes. A responsabilidade pelo exílio, pelo cativeiro, era deles. Mas olha só, a história não termina aí. Não termina na condenação. A partir desse ponto, o tom do capítulo muda completamente. Deixa de ser um julgamento e se transforma numa mensagem poderosa de esperança. E aqui o capítulo dá uma virada espetacular. O próprio Deus entra em cena e assume a liderança. A expressão eu mesmo é muito forte, dá ênfase. Deus não vai simplesmente apontar novos líderes. Ele mesmo vai agir. E quando ele repete minhas ovelhas, é como se ele estivesse dizendo esse povo é meu, não desses líderes que falharam. E o cuidado de Deus é completo, sabe? Ele reverte passo a passo cada uma das falhas dos líderes. Onde eles abandonaram, Deus busca. Onde eles feriram, Deus cura. É uma ação direta, soberana e que restaura tudo. E não para por aí. O cuidado de Deus também olha para dentro do rebanho. Ele promete fazer justiça ali no meio do povo, julgando entre as ovelhas gordas, que eram os ricos, os poderosos que oprimiam os outros, e as ovelhas magras, os mais vulneráveis e explorados. Mas essa intervenção de Deus não é só um tapa-buraco, digamos assim. A profecia vai além, ela aponta para uma solução definitiva, uma solução que ainda estava por vir. A solução final de Deus é um novo líder. E preste atenção no detalhe: um só pastor. Totalmente diferente dos muitos pastores egoístas do passado, né? Deus promete um governante único, fiel, que viria da linhagem do rei Davi. Peraí, mas o rei Davi já não tinha morrido há séculos? Exato. Essa é a pergunta certa. A profecia não está falando que o Davi histórico ia voltar. Ela está apontando para uma figura messiânica, um futuro rei perfeito, um novo Davi, que cumpriria de forma ideal esse papel de pastor. É uma promessa para o futuro. E esse novo rei e pastor vai trazer o que o texto chama de aliança de paz. Isso é muito mais do que só ausência de guerra. A palavra hebraica aqui é shalom, que significa um bem-estar completo, paz espiritual, social e até com a natureza. É restauração total. E claro, para quem estuda a Bíblia numa perspectiva cristã, essa promessa toda de um novo Davi, ela aponta diretamente para Jesus Cristo. Lá no Novo Testamento, Jesus se identifica como o bom pastor, se colocando em contraste direto com os líderes falhos da sua própria época. É o completo oposto, né? Ele é aquele que não explora o rebanho,
mas se sacrifica por ele, cumprindo de vez aquela esperança messiânica de Ezequiel. Diferente dos pastores que viviam às custas das ovelhas, Jesus dá a vida por elas. E no fim das contas, o capítulo fecha o ciclo. O objetivo de Deus era esse: restaurar o relacionamento. A identidade do povo é confirmada no último versículo: vós, ovelhas minhas, e eu sou o vosso Deus. Tudo se resume a essa comunhão, que é garantida pelo verdadeiro pastor. E com tudo isso, o texto deixa a gente com a provocação, uma pergunta que ecoa até hoje, nos desafiando a pensar sobre o que é liderança, não como uma posição de poder ou de status, mas como um ato de serviço, de sacrifício. É um modelo radical, não é mesmo?